Bom, então vamos convidar aqui o Dr. Juliano Jova para proferir a última palestra dessa manhã, perícia em IoT do celular à cadeia produtiva. Então, com a palavra, o Dr. Juliano Jova. Pode ser daí mesmo. Dr. Paulo, muito obrigado. Pessoal, tudo bem com vocês? Uma manhã cheia de conhecimento, cheia de novidades. Eu estou aqui junto com o Gustavo, que é meu colega, meu amigo. E nós vamos combinar o seguinte: as questões fáceis e as perguntas fáceis passam para mim e as difíceis para ele, tá? Bom, vamos lá. Nós vamos falar sobre IoT, que é alguma coisa bastante nova no nosso mundo, né? E especialmente vamos conversar um pouquinho sobre a diferença entre o que é a perícia forense nos meios chamados tradicionais, né? os HDs, os computadores, notebooks, e quem diria, né? A cloud virou tradicional, né? Entre as coisas usuais, e o que vem de novo aí, que de fato é o IoT, né? Vocês viram nas palestras do Leandro, do Jefferson, do Gilberto, né, que todos eles têm uma coisa meio em comum, a questão da armadilha. Inclusive tem uma pergunta importante que foi feita, todas foram importantes, mas uma nesse sentido foi bastante importante, sobre a validade, né? E o Dr. Paulo nos expôs algumas questões aí referentes a isto. É válido eu, por exemplo, utilizar o USB Killer, né, num computador de um empregado, de um funcionário, que eu preciso examinar, né? Então eu vou lá, conecto um USB Killer, o computador dá defeito, e eu tenho a oportunidade de trocá-lo e periciar o computador do funcionário. Ou é válido, ou são válidos as evidências que eu encontro no honeypot, né? Lembrando, né? Isso são armadilhas, né? São armadilhas que eu crio com uma finalidade nobre, né? Que é obter evidências, né? Nós vamos ver, e o Gustavo vai nos explicar isso, que no IoT, pelas suas características, né, de pequenos dispositivos, especialmente pela sua ubiquidade, pela sua onipresença, que nós vamos ter que criar armadilhas para conseguir evidências, né? O Tony conhece muito bem isso, melhor do que nós. Nos Estados Unidos é lícito, é permitido, né, que a autoridade policial gere uma armadilha e, com isso, obtenha evidências. Por exemplo, tomar conta de um servidor de pornografia infantil, operar aquele servidor e, com isso, coletar evidências contra os usuários. Aqui no Brasil não é bem assim. O doutor Quintiliano, depois, se tiver oportunidade, pode comentar isto, né? Então, nós vamos ver que no IoT essas questões se tornam um pouco mais relevantes. Outros paradigmas se quebram no IoT. Por exemplo, a cadeia de custódia, né? Se nesse momento, por esse corredor, desce uma autoridade, um policial, né, e vira para mim: Juliano, você está preso. Eu, obviamente, levo um susto, né, e ele me aponta, me mostra um pacote e diz: olha, encontrei esse pacote de cocaína no seu automóvel, aqui no estacionamento, né? Passado o meu susto, eu vou me dirigir a essa autoridade e vou perguntar: mas qual a cadeia de custódia, né? Como é que eu vou saber se de fato esse pacote de cocaína estava no meu automóvel? Como é que eu vou saber se ele veio direto para cá, né? Se não era um pacote de sal e no meio do caminho foi trocado por cocaína, né? Quem teve contato com isso, né? Então, a cadeia de custódia ela é relevante, né? Ela é fundamental nas evidências forenses, né? Essa cadeia de custódia, ou seja, o registro da identificação do que é aquele pacote, quem teve contato com ele, aonde, quando, como e por quê, né? Tradicionalmente, ela nasce no momento que surge um fato jurídico, né? Uma autoridade que resolve fazer uma investigação ou imputar uma suspeita a alguém, né? Então, no momento que surge o fato jurídico, então nasce ou deveria nascer a cadeia de custódia.
Nós vamos ver, espero não estar antecipando a fala do Gustavo, mas ele se repete, não há problema. Na cadeia de custódia do IoT, a coisa é muito diferente. Vocês estão vendo aqui, né? Tem mármore aqui. Né? Como é que nós vamos saber se esse mármore veio de uma mina autorizada ou não? Claro, estando na OAB, eu tenho certeza que veio. Né? Mas, em termos gerais, eu precisaria saber se houve trabalho escravo, se houve um garimpo de mármore em uma área que não poderia ter sido utilizada, se o transporte foi lícito. Né? Então, imaginem isso com relação à roupa que vocês estão vestindo. Essa roupa faz mal à saúde? Não faz? Né? Ela foi feita com trabalho escravo, né? E o medicamento, e o alimento, e o peixe, e assim por diante. Né? Então, quebra-se um outro grande paradigma no IoT, onde a cadeia de certificação, e o Gustavo vai explicar isso com mais detalhes, ela tem que ter uma validade forense depois. Eu diria, ela tem que ser esquentada, entre aspas. Né? Então, uma série de coisas na legislação precisam ser modificadas, na legislação brasileira. Né? É muito importante que os legisladores daqui para diante e os operadores do direito como um todo tenham um foco forte nessas novas tecnologias. Né? Vocês perceberam nas palestras do Gilberto, do Leandro e do Jefferson um quê de um golpe armado? Sim. Existe um pesquisador chamado Simonsen Garfinkel, do Laboratório Naval dos Estados Unidos, que ele fez um artigo muito marcante recentemente, algum tempo atrás. Ele disse: acabou-se a era de ouro da perícia forense. É isso que nós víamos. Quer dizer, aquele perito que pega um HD, examina um HD e diz: ó, excelência, juiz, magistrado, eu descobri um arquivo deletado. Santo Deus, isso não funciona mais. Né? Hoje precisa, abre aspas, quebrar a criptografia, assim por diante. Né? Então, é uma nova realidade que a gente vai discutir. Né, Gustavo? Posso te passar a palavra, então? Vocês viram, eu falei a parte fácil, agora o difícil é com ele. Primeira coisa, pessoal, que eu queria comentar é que eu não tenho nenhum pacote de cocaína no meu automóvel. Acho que isso é importante deixar claro. E a segunda é que eu preciso descobrir como é que eu faço para ir para frente e para trás. Acho que tem uma... Bom, antes de começarmos, IoT é um tema do momento, por assim dizer. Né? IoT está na crista da onda, que todo mundo fala de IoT como sendo algo extremamente moderno, extremamente inovador, inventivo. Ao mesmo tempo, ele existe aí desde a década de 80, 90, que se começa a falar em IoT. E ele sozinho, na verdade, representa muito pouco. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas é difícil você falar em IoT sem falar em desenvolvimento técnico, tecnológico da humanidade como um todo. Então, como que a gente chegou nisso? Né? Como a gente chegou em dispositivos que a gente veste, que a gente usa normalmente no nosso dia a dia, que as empresas usam, que as fábricas usam, e a gente não fica nem sabendo, né? O usuário do dia a dia, né? O cidadão do dia a dia nem sabe que isso é usado já há muito tempo e que está mudando rapidamente. Nós fomos agraciados por vivermos em uma época de revolução de fato. Nós estamos vivendo aí a 4ª revolução industrial. Ainda se fala muita besteira sobre isso, porque está começando. Então, coisas que estão sendo previstas, na verdade, ou que foram previstas há um tempo atrás, já começaram, estão em andamento. E tem coisas que se achavam uns anos atrás que iria fazer parte da 4ª revolução industrial, e já se começa a falar numa 5ª revolução industrial. Então, tudo isso é muito dinâmico e muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre revoluções industriais. Como que a gente chegou aqui? Né? A gente começa... Talvez a gente não comece. Só um segundo. Próximo slide, é isso? Aqui. Não, ele foi bem para frente. Será que talvez, acho que não está funcionando as minhas animações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ir falando com vocês e eu vou pegar um outro computador. Não sei se é possível ligar o meu computador aqui direto, sim? Então vamos conversando enquanto isso. A primeira
Revolução Industrial, na verdade, ocorreu por volta de 1700 de bolinha, 1760, por aí, em que se começou a utilizar vapor como fonte de energia. Não, como fonte de energia. Então, a gente começa a falar sobre máquinas que gradativamente passam a mudar, a substituir o trabalho do homem. Isso ocorreu por volta de 1760 e mudou drasticamente o estilo de vida da população. Só um segundo, pessoal. Muito bem. Então, imaginem vocês que, de repente, parte do trabalho que era feito manualmente passa a ser feito por máquinas, o que significa, entre outras coisas, que o mundo começa a se globalizar. Eu estou falando de 1700. Eu estou falando de uma época em que era impossível que houvesse um transporte e uma comunicação minimamente adequada entre cidades, entre países, e isso começa lentamente a mudar. Mais ou menos 100 anos depois, ocorreu uma outra revolução, em 1800 e alguma coisa. Eu tinha a data aqui nas animações, mas talvez a gente chegue lá. Em que se começa a falar em linha de produção. Em primeiro lugar, a forma de energia mudou. Em 1700 e pouco se começa a explorar vapor. E lá por volta de 1800, alguém percebe que é uma boa ideia parar de usar vapor da forma que era usada, como forma principal de energia, e se começa a usar petróleo, gás e depois eletricidade. Isso, evidentemente, mudou muito a forma como a indústria trabalha. E também, novamente, mudou a vida da população. Lá por volta de 1800 e finalzinho do século XIX, a gente começa a ter conceitos sobre linha de produção em massa. Pela primeira vez a gente vê protótipos de robôs, bem protótipos. A gente não tem automação e computadores na forma que a gente conheceu depois, com a terceira revolução industrial, mas a gente já começa a ver linhas de produção que ainda precisam de interação humana direta o tempo inteiro, mas que funcionam praticamente sozinhas. Eu não preciso mais fabricar um carro de uma vez, eu fabrico milhares de uma vez só. Isso ocorreu no final do século XIX. E em 1970, a gente começa a falar sobre energia nuclear, que começa, na época, a ser cotada como aquela fonte de energia que vai substituir o óleo e o gás, o petróleo e o gás. Evidentemente, isso não aconteceu por uma série de razões. A energia nuclear ainda é usada com parcimônia de uma certa forma, mas é claro que apareceram outras formas mais sustentáveis, mais ecológicas e mais efetivas do que a energia nuclear, como energia eólica, hidráulica e assim por diante. Algo que também ocorreu é que aqueles computadores que já existiam há algumas décadas, mas que eram do tamanho de salas e eram extremamente pouco poderosos, passaram a ser comuns. Então, lá por volta da década de 70, um usuário comum, uma pessoa comum, pessoa física, passa a ter acesso a computadores, a sistemas informáticos. As empresas começam a ter sistemas informatizados para cuidar da sua gestão, e isso tudo, novamente, pela terceira vez, modifica enormemente a vida da população. Eu passo a falar em computadores de automação, eu passo a falar em aviões comerciais, em soluções computadorizadas que me permitem me comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, e isso gradativamente, da década de 60, 70 para cá, vai mudando muito rapidamente. E isso é uma característica interessante, porque da primeira para a segunda Revolução Industrial, pouca coisa mudou. De 1700 para 1800, ok, nós temos um aumento de produção, nós temos um aumento de temas, um aumento de possibilidades, mas nada mudou muito, diferentemente da terceira Revolução Industrial, em que há uma evolução tecnológica
massiva ao advento da ARPANET, depois da internet, e isso vai mudando muito fortemente. Vamos lembrar que há 20 anos atrás, a gente estava na era pré-celular aqui no Brasil. Poucas pessoas tinham celular, eu ainda me lembro do pager, do bip, e antes disso, de simplesmente a gente não saber, porque eu era criança, há 25 anos atrás, por exemplo, eu era criança, e ninguém sabia quando meu pai ia voltar, se ia ser às 8 horas da noite, às 9, às 10, se ele ia ter uma reunião, se não ia ter uma reunião. Caso acontecesse um problema, ele ia ligar, cobrar para casa, para avisar que o pneu furou e ele está na chuva. Então, era absolutamente impensável que hoje a gente ia estar com o que a gente está vivendo hoje, em um período de tempo de apenas 20 anos. Então, realmente, a terceira Revolução Industrial já foi muito marcante. O que não se esperava é que em tão pouco tempo já se falasse numa quarta Revolução Industrial. Vocês veem que da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, se passou 100 anos. Da terceira para a quarta, a gente está falando aí de 40, 50 anos. Se a gente considerar a década de 70, nós já estamos falando de menos de 50 anos apenas de uma revolução para outra. E como eu disse, se vocês procurarem no Google depois Quinta Revolução Industrial, vocês já vão ver que já está se falando sobre a Quinta Revolução Industrial. Então, a gente está falando de, um pouquinho juntando aí as palestras sobre Deep Learning, sobre inteligência artificial, sobre chips biométricos, sobre dispositivos que você veste e você usa, que ainda começam a engatear na Quarta Revolução Industrial. Mas o que é a Quarta Revolução Industrial? Saberemos em instantes. Assim, deixa eu verificar se eu consigo mudar aqui. Se alguém depois puder me auxiliar a mudar, a chavear aqui para o computador, agradeço. Enquanto eu ligo aqui a minha palestra. Muito bem. Muito bem. Depois eu já passei por aqui, eu falo um pouquinho das quatro revoluções. Como eu estava comentando com vocês, a quarta revolução industrial já começou. A gente, até pouco tempo atrás, já achava extremamente inovador e moderno. Nós temos sistemas embarcados, né? Então, imagina que de algumas décadas para cá, a gente já tem computadores que controlam máquinas, e isso acontece em várias esferas. As próprias máquinas já têm os seus softwares embarcados, mas imagina, por exemplo, como é produzir, por exemplo, hoje um sistema de metrô. Quantos softwares não são usados de monitoramento, quantos softwares não são usados para controlar os trens, a velocidade, acidentes e assim por diante. É enorme. E isso ainda acontecia na terceira Revolução Industrial. Até que a tecnologia permite que você possa fazer com que esses sistemas se comuniquem. Eu posso fazer com que cada sistema desses esteja permanentemente conectado, esteja rastreável. Então, por exemplo, se de repente um sistema falha, como por exemplo aconteceu lá em Mariana, então um sensor falhou. Por que isso não foi verificado em tempos? Tem N razões para isso, é como um acidente de avião. Normalmente você não vai ver um problema, né? É porque deu pau no parafuso. Não é isso que aconteceu, foi uma série de problemas. E quando você fala de quarta revolução industrial, você está falando de equipamentos que estão permanentemente se comunicando e que estão sendo controlados um pelos outros, e você vai ter um computador com inteligência artificial que também consegue perceber algumas dessas nuances aí. Então, por exemplo, não é uma questão de falha, mas o sistema está funcionando como deveria. Será que um computador consegue já pegar alguma dessas coisas e perceber que eu preciso tomar uma ação antes mesmo que um humano veja? E qual que é essa ação? Eu mesmo vou fazer a mudança de um parâmetro, por exemplo, para impedir que uma barragem quebre, ou eu preciso alarmar um ser humano? Então, isso faz parte da inteligência artificial. Quando a gente fala de máquinas que tomam decisões, de máquinas inteligentes que estão sempre integradas, num grande sistema integrado e sempre conectadas, eu começo a falar de internet das coisas. E é daí que surge a grande inovação da internet das coisas. Se você procurar a definição de IoT na internet, você pode pegar, por exemplo, uma definição que está no site da Gartner, que diz que a internet das coisas é uma rede, claro, uma rede de objetos físicos que tem tecnologia embarcada que permite comunicar, sentir e interagir
tanto com seus próprios estados internos como o ambiente externo. Veja, esses objetos físicos podem ser desde um celular até um grande maquinário. O que a Gartner diz é que o sistema é capaz de sentir o que está acontecendo com ele próprio, autodiagnose, ele é capaz de interagir com o exterior, é capaz de avaliar se essa comunicação está sendo bem feita, se essa integração está sendo bem feita, e tem tecnologia embarcada para isso, e tem tecnologia, em tese, para tomar decisões sobre isso. O celular é considerado por alguns especialistas como um primeiro IoT. A gente vai ver mais para frente, eu particularmente discordo disso, porque já existia dispositivos bem antes do celular, com características de IoT. Eu acho que eles vão dar risada. Algumas pessoas consideram, uma grande parte das pessoas, principalmente o público leigo, considera que IoT são os nossos eletrodomésticos, porque é o que está na nossa vida. Então, quando eu penso em IoT, o que eu penso? Em um dispositivo que me permite abrir e fechar a cortina, que me permite saber se está faltando algum produto na minha geladeira, ou que me permite que a minha casa perceba que eu saí do trabalho, comecei a ir para casa, então já está na hora de ligar o fogão, por exemplo, para começar a preparar o jantar para mim, diretamente. Ou que sente que eu estou chegando perto de casa e faz uma validação com o meu celular, por exemplo, com um token, e que abre a porta para mim, se eu estiver sozinho, e que não abre a porta para mim se eu estiver com mais de uma pessoa, e que pergunta se ela deve abrir a porta ou não, e eu controlo a minha porta pelo meu celular. Mas também compreende grandes maquinários, robôs e toda a indústria moderna. Tudo isso faz parte de IoT. Eu vou comentar com vocês o que eu encontrei aqui como sendo o primeiro dispositivo IoT, o mais próximo disso. Então imagina que você tem uma faculdade como a Carnegie Mellon, que tem alunos que querem tomar refrigerante. E a máquina de refrigerante fica muito longe da sala de aula. Pior, era um verão, e esse rapaz chamado Dave Nichols relatou depois, anos depois, que ele tinha um problema. Era calor e toda vez que ele saía da aula, ia até a máquina de refrigerante e não tinha Coca-Cola. Ou a Coca-Cola estava quente. E ele pensou, eu tenho que mudar isso, eu preciso saber se tem refrigerante na máquina de Coca antes de ir até lá. Só que ele não sabia fazer. Então ele conversou com dois alunos, que eram o Mike Kaiser e o Ivor Durham, que por sua vez conversaram com um professor da universidade, o John Zarney, e os três, com a ideia do David Nichols, criaram uma placa lógica e acoplaram essa placa lógica na máquina de venda de Coca-Cola. O que ela fazia? Ela tinha sensores que viam as luzes da máquina. Por exemplo, se estava faltando numa determinada posição, era garrafa de vidro ainda, da Coca-Cola, ele piscava. E a placa percebia que estava piscando. Ou, quando você acabava de colocar uma garrafa numa posição vazia, uma luzinha acendia para dizer que já tinha uma garrafa ali dentro. E aí ele tinha um timer, ele contava, se eu não estou enganado, 3 horas do momento que eu coloquei a garrafa, então ela está gelada. Então eles pegaram essa placa lógica, pediram ajuda para o professor e fizeram uma ligação direta com o servidor principal do departamento da faculdade, com aval do professor, claro, que estava ligado na ARPANET, que era a incrível rede mundial de computadores com 300 máquinas interconectadas. Na prática, quem usava isso era a intranet da própria faculdade, e isso viralizou na época, todo mundo da faculdade ficou sabendo que tinha um sisteminha que permitia dizer se tinha ou não tinha Coca-Cola na máquina. E eles fizeram um programinha que basicamente te dava 2 linhas de texto, né? Essas 2 linhas tinham as posições da máquina, e se tinha, não tinha Coca, se estava gelada, se não estava gelada. Isso foi um sucesso estrondoroso e fez com que a Coca-Cola revogasse o suporte e a garantia da máquina, infelizmente. Essa máquina existe até hoje, foram feitas 3 ou 4 versões, e até hoje existe um time que cuida da máquina. A máquina já não é mais a mesma, se não me engano ela chegou a ser trocada, e eles mantêm a máquina original lá. Isso foi em 1982 ainda. Estou falando de IoT em 82. Em 1990, esse rapaz aqui que vocês estão vendo, que hoje é CTO de uma grande companhia de tecnologia, inclusive, descobriu que ia ter um grande evento de tecnologia, esse John Ronke, e o criador do evento
um pouco falastrão, disse que ia dar um prêmio para quem conseguisse ligar uma torradeira na internet. E esse cara ligou a torradeira na internet. Então, basicamente, ele fez um controle de liga e desliga. E ele fez, não ficou muito bonito, como vocês podem ver aqui, né? Mas ele ligou ligou a máquina na rede, com uma placa no meio, que tinha um controle. Ele ligava ou desligava. E aí, para ele dizer se ele queria o pão mais torrado ou não, ele deixava a máquina ligada. E aí, quando ele achava que estava bom, ele desligava. Ele ganhou o prêmio. Um ano depois, ele foi num outro evento e melhorou a torradeira dele. Ele colocou um braço robótico que conseguia, com um comando via internet, ele conseguia ir até onde estava a fatia de pão, pegava a fatia de pão, colocava na torradeira, e aí ele ligava a torradeira pelo tempo que ele queria. E isso parou em todos os jornais aí do mundo inteiro na época, não sei se vocês se recordam disso, porque ele conseguiu fazer uma automação completa. Então, desde o momento em que eu quero escolher qual é a fatia de pão até colocar na máquina, ele conseguiu fazer tudo isso. Um cara meio maluco, mas hoje ele é CTO de uma grande empresa. E os dispositivos IoT evoluíram muito de lá para cá. Ainda bem, né? Não queria estar na torradeira ainda aqui pela internet. Eu vou falar aqui algumas coisas sobre câmera IP para justificar algo que a gente vai ver lá para frente. Imagina uma câmera IP que você compra numa loja qualquer hoje. Essa câmera IP tem provavelmente um dispositivo de armazenamento muito simples, uma memória flash com um sistema embarcado, um Linux embarcado, com baixíssima capacidade de armazenamento, alguns Ks às vezes não tem nem 1 mega de armazenamento. Ele tem um servidor web que é bem limitado para permitir que eu veja as imagens da câmera. Em alguns casos, esse servidor web permite conexão direta na porta 80. Em outros, ele nem permite. Ele só usa um servidor web para fazer um feed de imagens para algum lugar. Então, um sisteminha, provavelmente, que a própria empresa construiu. E tem firmwares que aqui no Brasil normalmente estão obsoletos. Porque as câmeras... Eu falei câmera, mas pode ser um roteador também, por exemplo. Imagina um roteador. Ele tem um firmware de fábrica. Esse roteador provavelmente é feito na China e é vendido para distribuidores ao redor do mundo, que mudam uma marca, colocam uma marca OEM nesse roteador e fazem firmwares OEM. Então, eu tenho o firmware original na China, eu tenho um firmware OEM, que é feito pelo distribuidor, e aí isso é vendido, por exemplo, para uma empresa brasileira, vamos colocar de roteador, vai ser vendido para a NET, para a Vivo, que vai colocar de novo uma marca da operadora de telefonia, e vai colocar talvez um outro firmware embarcado, ou vai usar o firmware internacional. E ninguém conta isso para o usuário final. Então, primeiro, o usuário final não sabe que ele tem que fazer atualização de firmware. Além disso, mesmo que ele saiba, ele vai procurar, ele não vai achar. Porque é muito difícil você encontrar o firmware correto para aquele hardware correto, se é que ele existe. Às vezes isso é feito em massa, eles fazem aquele firmware e mandam ver, e não fazem mais atualização. No caso de câmera IP, vocês sabem que as senhas são colocadas na fábrica, normalmente é admin, usuário, senha em branco ou alguma coisa assim, e ninguém muda isso de novo. E são dispositivos isolados. Ah, mas é IP. Bom, é IP, mas a câmera IP, o que eu vou fazer com ela? Eu vou acessar um sisteminha para ver se tem alguém entrando na minha casa. E é assim que ele funciona. Isso é 3.0. Por quanto tempo isso vai ficar assim? Bom, já foi. Não é mais assim. Se vocês comprarem uma câmera hoje um pouquinho mais avançada, que já teve uma redução de preço bem grande, vocês vão ver que essas câmeras já vêm com uma alta capacidade de armazenamento. Por quê? Eu quero guardar as imagens. Então, ele já vai me dar um SSD pequeno, em tamanho, mas que já tem 128 GB, 256 GB, e já me permite guardar as imagens na própria câmera. Vocês vão ver que essas câmeras, às vezes, já vêm com servidores web muito melhores, com muito mais funcionalidades, que permitam, por exemplo, me conectar a outros computadores, a outros sistemas, a outras câmeras, inclusive. As empresas estão tendo uma preocupação muito maior do que há 10 anos atrás com firmwares. Então, hoje, se você entra no site de uma dessas empresas que fabrica câmera ou roteadores, normalmente são as mesmas, você vai ver que tem aí, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, pelo menos, você tem uma atualização de firmware disso. Eu tive uma surpresa outro dia, me trocaram o roteador da minha casa e pela primeira vez eu vi um roteador cuja senha era atrelada diretamente ao número de série daquele roteador. Então, se eu tenho uma produção em massa aí de milhares de roteadores, cada um vai sair de fábrica com a sua senha específica. E você pode trocar essa senha também. Então, só isso por si só,
já reduzem muito a possibilidade de alguém invadir o seu sistema da sua casa. Pelo simples fato de que cada roteador agora, ou cada câmera, tem a sua senha individual. Câmeras aqui, até pouco tempo atrás, como é que você fazia para acessar do seu escritório se tem alguém na sua casa? O técnico que ia na sua casa instalar a câmera, pedia acesso ao seu roteador e abria a porta no firewall. Então, de qualquer lugar do mundo, eu acesso o IP da minha casa com um DNS dinâmico, né? Coloco um nomezinho, né? Minha casa, ponto alguma coisa, TDNS, alguma coisa assim. A minha porta está aberta e eu acesso a minha câmera. Eu, metade da torcida do Corinthians e todos os hackers do mundo. Então, isso mudou. Hoje, por exemplo, se você acessa uma câmera D-Link, TP-Link, qualquer uma dessas, você vai perceber que não é necessário mais abrir a porta do seu roteador. Você vai integrar a sua câmera num sistema da própria fabricante, que é uma CDN, né, uma rede específica de conteúdo da própria D-Link, da TP-Link, etc. Ou você vai ter já câmeras que suportam acesso via VPN. Então, tudo bem, o acesso ainda vai ser feito pela sua casa, mas via VPN, que é muito mais seguro. E, como eu disse, esses sistemas são integrados. Então, hoje, quando você compra um roteador um pouco mais moderno, por exemplo, o Deco da TP-Link, um roteador de jogos da D-Link ou algo assim, você vai ver que eles têm funcionalidades para quem tem outros dispositivos da mesma marca. Então, eu tenho várias câmeras que são ligadas em um grande sistema, um outro sistema que você compra, um NAS, por exemplo, e eles todos se falam e percebem quando tem alguma coisa fora, quando está tudo bem. Eles já reconhecem uns aos outros e guardam as configurações, guardam as imagens e assim por diante. Qual que é a primeira coisa que um usuário leigo pensa sobre isso? Puxa, legal, IoT é a lâmpada da minha casa que antes de queimar vai avisar a Amazon que está queimando e vai já fazer uma compra. Isso é real, inclusive, isso acontece. Câmeras da Philips já fazem isso nos Estados Unidos. Quando ela percebe que ela vai queimar, ela faz a compra e você recebe na sua casa sem nem saber. Quando você recebe, a câmera queima. Celulares, calculadores, computadores, forno de micro-ondas, câmeras fotográficas, rádios a pilha, o seu carro, a sua furadeira, o seu relógio, tudo isso passa a ser IoT, certo? Errado. Não é só isso. Também é isso. Mas, de novo, IoT é parte de algo muito maior que a indústria 4.0. Então, eu estou falando sobre uma empresa que está num país e consegue saber como sistemas embarcados de uma planta no Uruguai estão funcionando. Se todos estão bem, se não estão bem, como estão os sensores e assim por diante. Eu tenho tudo isso integrado, conectado e assim por diante. Imagina que na indústria 3.0 eu estou acostumado a trabalhar com computadores, com equipamentos, com robôs, com linhas de produção, tudo isso que ainda é moderno, mas que ninguém se impressiona mais, né? Esse trem já passou. Mas eles estão conectados, está todo mundo na rede. E quando eu digo todo mundo, são todos os maquinários e são todos os produtos que estão sendo produzidos ali, ou estão sendo modificados, manufaturados, etc. Eles estão integrados, então não é só uma questão deles serem conectados. Um equipamento conhece o outro. O equipamento que está na posição 2 da linha de produção sabe que o equipamento da posição 3 está trabalhando com uma velocidade menor. Então, adianta ele colocar a mesma velocidade ou aumentar a velocidade? Não adianta, ele tem que diminuir. Ou o equipamento 3 percebe que o equipamento 2 está muito rápido e ele toma ações ou decisões ou alarma o supervisor da fábrica para que ele tome uma ação para que a máquina 3 possa produzir mais e receber a máquina 2 adequadamente. Se tem uma falha no meio do caminho, eu posso fazer com que a fábrica inteira pare ou só um pedaço para reduzir acidentes, por exemplo. Todos eles estão disponíveis, como eu comentei, a qualquer momento, o CEO da companhia, que tem aquele terno bonito, consegue, do seu tablet, perceber onde estão e como estão todos os equipamentos. E mais do que isso, ele pode rastreá-los, porque na internet das coisas e na indústria 4.0, cada equipamento tem o seu IP. Então, eu sei se aquele SCADA está disponível ou não, e eu sei qual é o IP, e eu não preciso fazer gambiarras que foram feitas porque não tinha outro jeito. Estão nas RFCs e foram adotadas no mundo inteiro, inclusive país, para que você faça o compartilhamento de IP, que é um grande problema para nós hoje em dia. Imagina que se você faz hoje uma quebra de sigilo com uma operadora brasileira ou de outros países, Estados Unidos não tanto, mas de outros países, você pede para a provedora de aplicação qual é o IP que se conectou naquela aplicação e ele vai passar um IP. E você vai passar isso para uma operadora de conexão que vai se negar a dar os resultados, porque ela vai dizer que para
cada fraudador, eu tenho 100 ou 200 pessoas inocentes que usaram o mesmo IP naquele momento, e ela não passa informação e nem poderia. E o que ela vai dizer? Eu preciso da porta lógica, que é uma forma de se rotear em grande escala o mesmo endereço IP, a CGNAT. Então, com o IPv6 eu não preciso de nada disso. O meu celular tem o IP, a minha jaqueta com ar-condicionado tem o IP, mas a minha máquina que está operando numa grande fábrica também tem o IP e está conectada a todo momento. Falando em tecnologia, vamos falar de livro. Imagina que para produzir um livro, como esse do slide, eu preciso de tinta, eu preciso de papel, eu preciso de couro. E outras coisas, claro. Eu estou simplificando. Para fazer essa tinta, eu preciso de pigmento, eu preciso de resina, eu preciso de um solvente. Isso varia bastante. Para produzir esse papel, eu preciso de eucalipto ou alguma outra planta. Eu preciso de dióxido de cloro para poder fazer o branqueamento da pasta de celulose, que é marrom. Eu preciso de outros insumos que eu não coloquei aqui, mas como, por exemplo, energia elétrica. Eu preciso de outros produtos químicos para fabricar o meu dióxido de cloro. Eu preciso de toda uma cadeia de manufatura para poder transformar essa planta numa pasta de celulose. Eu não vou nem entrar no mérito do que eu preciso para fazer couro, porque é tanta coisa que não vale a pena. Só a quantidade de energia, de água, de soja, de vacas, evidentemente, de pasto, é enorme. E tudo isso é muito pouco sustentável hoje, principalmente a indústria agropecuária. E grande parte disso é porque eu não tenho uma forma adequada de controlar esses processos. Então tem muito desperdício. O que muda na indústria 4.0 com IoT? Imagina que cada lote de tinta tem uma classificação e cada pote de tinta tem uma tag RFID, ou que seja um chip conectado na internet. Ele tem um IPv6 e ele tem, a princípio, um sistema ainda que limitado de logs. Só que isso eu estou falando da tinta. Mas para eu produzir a tinta, o pigmento, a resina, o solvente, todos os insumos também, cada um deles tem o seu chip RFID, tem o seu IPv6, tem a sua placa lógica com logs, etc. e tal. Então, em cada momento da minha cadeia produtiva, cada insumo, cada matéria-prima tem o seu IP. Mas cada máquina que foi usada para fazer aquele insumo também tem o seu endereço IP. E aí complicou, né? Porque se é complexo desse jeito, como é que eu faço perícia em IoT? Não dá para fazer. Esse é o maior mito sobre perícias em IoT. A gente vê muita gente dizendo: ah, não, mas é a perícia em IoT, não vou nem me dar o trabalho porque não dá para fazer. Isso não é verdade. Eu entendo por que eles dizem que não é verdade fazer perícia em IoT. Ele vai me dizer: poxa, mas esse dispositivo tem uma baixíssima capacidade de armazenamento. O que quer dizer isso? Ele não guarda log. Ele não tem o log. O firmware é limitado. Mesmo que eu queira fazer exames, eu não consigo fazer exames num firmware que só faz uma coisa. E às vezes está até criptografado, eu não tenho nem como fazer esse exame. Ele é um dispositivo IoT, eu consigo conectar ele em algum outro dispositivo para a finalidade fim dele, mas eu não tenho nenhuma outra interface de comunicação direta, eu não tenho como examinar o sistema de arquivos, eu não consigo fazer nada. Mas isso não é mais verdade. Primeiro, porque os dispositivos evoluem. É a história da câmera IP do roteador. Eles têm mais capacidade, isso já é hoje. Eles têm mais funcionalidades, eles dão mais possibilidades de interface de comunicação. O que quer dizer que eu tenho mais elemento para perícia. Então, aquele argumento de há uns anos atrás, já não posso fazer perícia em IoT, já foi para o espaço, porque eu tenho no próprio dispositivo uma série de formas de fazer coleta de elementos e fazer a perícia. Uma quebra de paradigma enorme. Quando eu vou fazer uma perícia de IoT, eu não posso mais fazer a perícia no dispositivo. Lembra da indústria 4.0, eu preciso focar na integração, eu vou ter que periciar o sistema como um todo. É claro, eu não vou periciar manualmente todos os dispositivos da cadeia, mas eu tenho que ter em mente que esse dispositivo faz parte de um conjunto integrado. Eu tenho um monte de dispositivos que eu posso periciar e vamos lembrar que todo mundo está conectado e integrado, um sabe do outro. Então, mesmo que um dispositivo não tenha informação sobre ele mesmo, porque não tem log, provavelmente alguém na cadeia produtiva vai ter. E vai saber, por exemplo, se um elevador estava ou não funcionando quando ocorreu um acidente. Mesmo que o próprio elevador não saiba.
E, por final, tudo está relacionado à indústria 4.0, ainda que eu esteja falando da minha câmera IP que está na minha casa. Então, aquilo que o Juliano Jeová comentou no comecinho, é que a própria cadeia produtiva, com tantos elementos riquíssimos, na verdade, formam uma cadeia de custódia a anteriori. Todos esses elementos possuem esses identificadores e possuem formas de serem periciados. E o conjunto dos elementos, ainda que o elemento não seja, o conjunto disso é periciável. Eu mantenho toda uma rastreabilidade e um controle sobre todas as matérias-primas. Por exemplo, eu não falei, mas para fazer a tinta, eu preciso de clorofila para fazer tinta verde, óxido de ferro para fazer tinta vermelha, ou insetos, a conchonilha, e assim por diante. Todos os insumos intermediários e todos aqueles insumos do processo produtivo, ainda que eles não sejam diretamente usados naquele produto, também são rastreados e são controlados. E, finalmente, do produto final. Então, para cada livro que for produzido com todo aquele escarcéu, eu vou saber também qual é aquele livro, quando ele foi vendido, para quem ele foi vendido, por que ele foi vendido. O que pode auxiliar, por exemplo, diretamente em investigações. O que o Juliano comentou, eu já estou acabando aqui a apresentação, já está no finalzinho, é que não faz mais sentido, se eu vou fazer uma perícia em IoT, eu chegar no momento da minha coleta, da minha diligência, e pensar, vou começar a criar minha cadeia de custódia. Esquece, aí você não vai fazer perícia mesmo. Eu tenho que pensar que já existe uma cadeia produtiva, uma cadeia de custódia que eu tenho que utilizar. Como fazer isso? Isso está muito engatinhando. Mas aquilo que o Juliano comentou, eu preciso ter certeza que a minha cadeia produtiva seja auditável e seja periciável. Eu tenho que ter maneiras de transformar a minha cadeia produtiva, que não é forense, em uma cadeia confiável, que é forense. É blockchain a forma de fazer isso? Não sei. Mas existem N formas e existem N iniciativas que estão pensando ao redor do mundo em como fazer essa cadeia produtiva ter validade forense. Tá? A gente tem muitos desafios pela frente. A gente viu alguns deles aqui, muito bem explorados aqui no evento. A gente está falando de inteligência artificial, de realidade virtual. A gente tem uma eterna briga hoje em dia de perícia e investigação versus a privacidade dos usuários. Isso a gente também tem algumas palestras aqui muito importantes sobre isso. Tem um cenário que ainda vai se estender durante alguns anos, que é o IPv6 chegando com todas as novidades e essa migração do IPv4 para o IPv6, que ainda vai demorar, ainda não vai ser tão imediata assim. E eu tenho uma homogeneidade enorme de dispositivos. Ao mesmo tempo que eu tenho a câmera IP hiper moderna, que está em indústria 4.0, com IoT e não sei o que mais, eu também tenho uma câmerazinha antiquada e obsoleta trabalhando junto, e o meu sistema tem que funcionar com tudo isso em conjunto. Então, isso vai ser muito gradual. A gente não espera que vai ter uma chavinha, isso vai ser gradual, e sem perceber, quando a gente já tiver em velocidade de cruzeiro com a internet 4.0, eu já vou ter elementos da indústria 5.0 chegando. Qual é a palavra de ordem? Inovação. Da mesma forma que o IoT é inovador, a indústria 4.0 é inovador, o perito também tem que ser inovador. Ele tem que pensar fora da caixa e ele tem que ver outras alternativas do que simplesmente pegar aquele dispositivo, tirar o dispositivo de memória, fazer um clone, colocar numa ferramenta forense e ver o que dá. Não dá mais para ser assim. Pessoal, muito obrigado. Eu acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Bom, pessoal, em decorrência aqui do adiantado da hora, que nós já estamos assim, bem atrasados, eu vou sugerir e pedir que se alguém tiver pergunta, que possa fazer por e-mail, por outra forma, né? Porque realmente nós, infelizmente, não temos tempo, senão não vai dar tempo de retornarmos do almoço no tempo correto. Então, pedimos uma salva de